E aí pessoal, beleza? Eu sou o David Duarte e neste vídeo iremos demonstrar como integrar o nosso servidor Rundeck ao Active Directory. A princípio pessoal, nós temos alguns requisitos, fiquem atentos a esses pré-requisitos aqui que foram listados no guia passo a passo. E vamos iniciar essa primeira etapa. Nessa primeira etapa nós precisamos criar um usuário chamado svc Rundeck, -rundeck, lá no AD, nessa AU Users. Então vamos acessar os nossos servidores primeiramente. Vou abrir aqui o terminal para acessar o nosso servidor do Rundeck. E aqui vamos abrir o Rmina para poder acessar o nosso servidor do AD. A princípio vamos abrir aqui essa parte de criação de usuários. E aqui, como vocês podem ver, tem o meu servidor, tem o meu AD, que é o dtech.local. E aqui vamos na AU Users para criar o usuário. Vamos clicar com o botão direito aqui em New e criar o nosso primeiro usuário, que é o usuário que vai ser utilizado para sincronização com Active Directory. Então vamos criar aqui o usuário chamado svc Rundeck. E aqui vamos colocar svc -rundeck. A senha, pessoal, eu irei utilizar uma que já está inclusive na documentação, que é senha @2025. Vou repetir a senha. E aqui vamos desmarcar essa opção de alteração de senha. Está incorreta aqui a senha, deixa eu ajustar. Agora vamos desmarcar essa opção de mudar a senha no próximo login. Vamos colocar para nunca expirar. Password. Então vamos dar o Next, Finish. Agora que temos o nosso usuário, vamos à próxima etapa. Aqui nós temos nessa próxima etapa a criação de dois grupos, que é o Rundeck Admin e o Rundeck Ops. Na mesma estrutura, ou seja, na mesma AU Users. Vamos voltar lá. Vou clicar com o botão direito, New, e vamos escolher a opção de grupo. Aqui vou colocar o nome do grupo, que é o Rundeck Admin. E vamos criar o segundo grupo, que é o Rundeck Ops. Agora que temos os grupos criados, vamos minimizar. Vamos para a próxima etapa. Vou criar essas ACLs no meu Rundeck. Então vamos acessar o nosso servidor aqui, web do Rundeck. Vou logar com o usuário admin local. Esse usuário é o que está definido lá no arquivo de realm.properties. Então vamos aqui na engrenagem e vamos em Access Control. Aqui vamos criar a ACL Policy. E vamos pegar o conteúdo dessa ACL. Note que essa ACL ela está referenciando aquele grupo do AD, do Active Directory. Então vamos lá na interface web e colar a ACL de admin. Agora vamos criar uma outra que vai ter esse nome do Rundeck Ops. E agora vamos pegar o conteúdo que está referenciando esse grupo de Rundeck Ops. Vamos salvar. E está feita a criação das nossas ACLs. Vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa é solicitada a reinicialização do serviço. Então vamos copiar aqui o comando. E vamos no servidor do Rundeck e rodar esse comando. Note, pessoal, que pode haver um erro caso você esteja com o usuário root. Basta remover então esse sudo se você estiver logado com o usuário root. No meu caso aqui não apresentou nenhum erro, então vamos seguir executando com o sudo. Nessa etapa 3, vamos criar este arquivo nesse path aqui, nesse caminho. Então vamos utilizar o vim. E agora vamos obter o conteúdo aqui do arquivo. Vamos obter esse conteúdo e inserir. Note que tem alguns campos aqui que precisarão ser modificados conforme sua necessidade. Como esse campo de Provide URL, você deve colocar aqui
o IP do seu AD, no lugar desse meu IP. Você deve referenciar aqui o usuário que foi criado lá no seu AD, arroba o domínio que você utiliza. Coloca a senha do seu usuário. E aqui está a estrutura ao qual eu estou referenciando, que é o all users e o meu domínio, que é o detect.local. E esta configuração se repete neste outro parâmetro aqui. Vamos salvar. Agora que salvei essa configuração, vamos executar esses dois comandos que irá atribuir o usuário Handeck e o grupo Handeck para ser proprietário desse arquivo e atribuir a permissão. Então vamos copiar o comando e vamos executar. Executou com sucesso. Agora, pessoal, vamos acessar este arquivo, que é o Handeck config properties. Vamos editar esse arquivo com o vim. E aqui, pessoal, está mostrando que o arquivo já se encontra aberto na memória swap. Então, para a gente poder resolver isso, eu vou excluir esse arquivo temporário que está na swap. Copiei aqui esse path. Note que ele está oculto. Então, vamos sair com o Q aqui e vamos dar um rm-rf. Pessoal, ele não saiu por completo aqui. Vamos voltar e copiar esse path aqui. Vamos copiar. E agora vamos executar a deleção desse arquivo. Vamos voltar a editar. Agora conseguimos com sucesso. Vamos digitar G maiúsculo, que ele vai para o final do arquivo, e O para ele inserir uma linha, para ele habilitar a inserção, inserindo uma linha abaixo. Então vamos copiar aqui o conteúdo que eu preciso, que é para poder fazer a sincronização com a LDAP. Vamos lá inserir. Agora vamos salvar no arquivo. Nessa próxima etapa, é necessário fazer um backup do arquivo de profile. Vamos copiar aqui esse comando e executar. Ele copiou esse arquivo de profile para profile.backup. Agora nós podemos editar esse arquivo. Vamos copiar aqui esse trecho e vamos executar a edição dele. Vamos aqui no guia, ele me mostra que eu preciso modificar as linhas abaixo. Vou pegar esse login config e vamos colocar apontando para um novo arquivo que a gente criou. Vamos aqui procurar essa informação e note que vai estar aqui esse login config. Vamos apagar o conteúdo a partir do igual e fazer o insert. Agora também vamos referenciar ao nome do bloco que está aqui, que é esse Active Directory. Esse segundo parâmetro é o que a gente precisa adicionar, que é esse Active Directory, que é a referência a esse arquivo que criamos anteriormente e esse bloco aqui. Então vamos lá, vamos voltar no arquivo e vamos adicionar aqui em name. Pessoal, não saiu completo. Vamos voltar lá e copiar. Copiar aqui o conteúdo e vamos adicionar. Vamos salvar o arquivo. E agora pede para a gente reiniciar o serviço. Vamos reiniciar aqui o serviço. E aqui possivelmente o nosso acesso já parou de funcionar, porque o serviço está em reinicialização. Vamos dar um tail-f /var /log handeck service.log. Aqui nós conseguimos acompanhar o processo de inicialização do serviço. Bom, pessoal, enquanto o serviço inicializa, vamos criar um usuário lá no AD para que a gente possa testar posteriormente. Vamos criar aqui um usuário em new user. Vou colocar aqui o nome João Silva, por exemplo. Então aqui vai ser joão.silva. A credencial de login dele. Vamos colocar a senha @2025 também.
pode ser qualquer senha, pessoal. Vamos desmarcar essa opção e marcar para nunca expirar, para a password nunca expirar. Vamos dar um next, next. Agora vamos adicionar esse João Silva a um grupo. Vamos adicionar ao grupo chamado Handeck e vamos escolher o Ops de operações. Aqui já inicializou o serviço, vamos testar o acesso. Vamos tentar logar com o usuário admin. E como vocês podem ver, agora que concluímos essa etapa de configuração, nós permitimos apenas o login com usuários do AD. Vamos tentar agora joão.silva, colocar senha, @2025. E como vocês podem ver, o login foi efetuado com sucesso. Eu posso acessar aqui o projeto. Aqui, se eu verificar em ações, não tem a opção de eu desabilitar. Por quê? Porque isso foi incluído aqui na ACL de Ops, de operações. Ele não pode, ele não tem permissão a desabilitar e também não tem permissão para editar as nossas ACLs. Vamos voltar aqui no nosso terminal. E como vocês podem ver, ele mostra aqui uns detalhes nos logs. Mostra que esse usuário foi encontrado. Mostra aqui as informações de onde ele foi encontrado, que foi no AD, na OU lá. E aqui ele mostra alguns detalhes a mais. Ele mostra aqui qual a role que ele está assumindo, Handeck Ops. E aqui ele mostra que a credencial está protegida. Então isso é bem legal para a questão de segurança. Vamos dar um Ctrl C aqui. Agora que conseguimos logar com os usuários da AD, notamos que não conseguimos mais logar com o usuário local. Para que os dois funcionem, nós podemos seguir os próximos passos que eu deixei aqui. Autenticação de forma múltipla. Então para isso a gente vai criar um novo arquivo, que é esse JAS multi-auth. Vamos criar aqui o arquivo, obter o conteúdo, obter esse conteúdo e vamos salvar. Lembre-se de alterar o arquivo conforme sua necessidade, adicionando o IP do servidor do AD, a senha do seu usuário para sincronização nesse arquivo, assim como estava no arquivo anterior. Agora vamos para o próximo passo, que é atribuir as permissões, bem parecido com os passos anteriores. Tem esse passo aqui de backup. Eu não vou fazer o backup porque já tem um backup aí desse arquivo. Então vamos editar o arquivo de profile. Vamos dar um vim aqui. E nessas opções nós teremos que referenciar um novo arquivo. Então para isso vamos pegar aqui. Ele mostra que a gente deve mudar dessa informação aqui que está para essa. Então vamos mudar aqui, copiar e vamos editar o arquivo. Vou apagar aqui o conteúdo e referenciar o novo arquivo. E aqui também eu tenho que referenciar o novo bloco do arquivo, que é esse multi-auth. Vamos colar e salvar. Agora aqui nessa próxima etapa, vamos reiniciar o serviço do Handeck. E podemos acompanhar o log. Vamos colocar aqui, executar esse comando. Bom, pessoal, como vocês podem ver, já iniciou o serviço. Vamos acessar novamente nosso Handeck. Dar uma atualizada aqui. Agora vamos tentar logar com o usuário local, que é o admin. E como vocês podem ver, consegui logar normalmente com esse usuário. E como ele é um admin, ele tem até aquela permissão, a qual eu mencionei anteriormente, que é de desabilitar a execução do job. E também editar os arquivos, editar as ACLs. Bom, agora vamos fazer o logoff.
E vamos criar um novo usuário. Porque esse é o processo que ocorre no dia a dia. Após você ter integrado o seu AD, você basta apenas criar um usuário e adicioná-lo ao grupo. Vamos criar um novo usuário aqui. Esse novo usuário vai ser, deixa eu ver, Pedro Duarte. Vamos colocar aqui Pedro.Duarte. Agora vamos colocar aqui a senha. Bom, criamos o usuário. Agora vamos adicioná-lo a um grupo. Vamos aqui em adicionar um grupo, que vai ser o de admin. E agora vamos acessar, tentar logar com esse usuário. Pedro.Duarte, senha. E como vocês podem ver, a gente conseguiu logar normalmente. Vamos até olhar aqui. E esse usuário ele tem permissão de admin. Então a gente consegue desabilitar aqui a execução do job e consegue também editar as nossas ACLs. Vamos olhar aqui o log. Como vocês podem ver, ele tem aqui um debug. Ele mostra que o usuário foi encontrado, que a condição é verdadeira, o usuário existe lá no AD. Aí ele mostra aqui o usuário, mostra qual é a role que ele assumiu, que no caso é Rundeck Admin. Isso está associado na ACL e a ACL está associada ao grupo no AD. E aqui ele mostra mais detalhes com relação à sessão, que é uma sessão protegida, a senha está protegida ali, a credencial. E ele mostra aqui o IP de origem da máquina que está fazendo esse login. Bom, pessoal, então aqui tem apenas um outro detalhe interessante que vocês podem fazer. Um exemplo, concluiu essa configuração do AD e não precisa mais utilizar esse login de usuário local. Para resolver isso, basta apenas ir nesse arquivo no /etc/rundeck, no arquivo jaas, esse que tem multialf. E aqui basta excluir essas três primeiras linhas que referencia ao arquivo de realm.properties. Fazendo isso, você não conseguirá mais logar com usuários locais. Após essa remoção dessas três linhas, basta reiniciar o serviço do Rundeck e já estará funcionando apenas o login com usuários do AD. Bom, pessoal, a ideia era essa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Não esquece de deixar o seu like. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau.